Boa noite, meus queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta noite de quarta-feira, noite abençoada, dia de culto de oração. Nós queremos louvar ao Senhor, que hoje faz 8 dias que estávamos aqui falando e conversando da obra missionária em uma sala de oração com o pastor Fernando, e ele ali falava para nós do avanço missionário ali no continente africano, e nós louvamos a Deus pelas estratégias utilizadas ali para alcançar o povo africano. O pastor Fernando, que era o coordenador do PEP ali naquela região. E no domingo passado, nós tivemos aí o nosso dia especial de missões mundiais, né? E nós louvamos a Deus pelos testemunhos que nós ouvimos ali, aquele casal abençoado atuando ali no Quênia, também no continente africano, e nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos falou, nos desafiou para a obra missionária ao redor do mundo. Que você possa cada vez mais estar envolvido com a obra missionária. Eu louvo a Deus porque a Igreja Batista Pituba tem sido essa igreja missionária, uma igreja que tem entendido e tem tido a consciência do seu papel na expansão do Evangelho dentro da sua localidade, como também ao redor do mundo. À noite tivemos o pastor Hans, ali da Letônia, também falando do Evangelho naquela região, do desenvolvimento e da revitalização das igrejas naquela região ali. Então foi um domingo assim, muito especial da obra missionária, que você possa estar engajado na obra missionária através das orações e também das contribuições. Ainda há tempo e nós vamos passar ainda algum tempo coletando as ofertas para a obra missionária ao redor do mundo. Você pode fazer a sua oferta, pode enviar o comprovante para nós, para que nós possamos contabilizar a sua oferta para missões mundiais. Se você desejar também adotar um desses campos missionários, fale comigo, que eu terei a maior alegria de te orientar como você deve fazer, tá bom? Nós louvamos a Deus por tudo. Queremos também agradecer ao Senhor o privilégio que Ele tem nos dado de estarmos no exercício da compaixão e graça com aqueles que mais necessitam através da Cesta do Amor. Tem sido um tempo muito especial, quando nós estamos levantando recursos, preparando as cestas, O Ministério de Ação Social tem agido fortemente nesta área e nós louvamos a Deus pela assistência que tem sido dada àqueles que mais necessitam, tá bom? Continue contribuindo com as suas orações e também com seus recursos para esse ato de amor e de generosidade com aqueles que mais necessitam. É um tempo muito difícil, meus amados irmãos, mas nós temos esse privilégio de ajudar aos necessitados nesse tempo. Nós louvamos a Deus também pela Escola Bíblica Discipuladora. Estamos ministrando as aulas na área de liderança, no meu caso, mas nós temos diversas outras classes, que você possa fazer parte também de uma sala, de um espaço de aprendizado da Palavra de Deus, para que mais e mais você esteja dominando o conhecimento da Palavra e possa compartilhar com precisão o conteúdo das Sagradas Escrituras. Faça parte também desse tempo especial de aprendizado. Estamos também com os pequenos grupos multiplicadores. Eu não canso de dizer, esse eu acho que foi a estratégia que Deus nos deu para esse tempo, para alcançar vidas. Através de quê? Dos relacionamentos discipuladores. É quando nós temos a oportunidade de evangelizar alguém e andar com esta pessoa, ensinando-a a palavra de Deus através dos relacionamentos discipuladores. Os pequenos grupos é esse tempo de comunhão, quando nós nos reunimos para juntos estarmos em comunhão uns com os outros e também edificando a vida daqueles que estão se achegando a nós, se achegando à igreja, e a sua casa se torna uma igreja, um local de celebração ao nosso Deus, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. A reforma da igreja, graças a Deus, tem avançado. Nós louvamos a Deus por cada etapa concluída. Eu sei que os desafios que têm se apresentado são grandes, mas nós temos vencido cada um deles pela graça e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As cadeiras que nós vamos
na reinauguração, vamos dizer assim, nós vamos ter cadeiras novas, você também pode contribuir na aquisição das cadeiras. É um mover de Deus para com a nossa igreja nesse tempo, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Estamos orando, a nossa vida tem sido uma vida de oração, uma vida de clamor ao nosso Deus. E o fazemos às 6 da manhã, às 13 horas e também às 21 horas. Tem sido esse tempo especial que nós reservamos para conversar com Deus, clamar ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da igreja, pela vida da obra missionária ao redor do mundo. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento para a nossa celebração desta noite. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, por esta noite de celebração. Nesta noite, ó Deus, quando nós buscamos a tua face e temos, ó Deus, a certeza absoluta no nosso coração que o Senhor há de se agradar, ó Deus, do culto que vamos prestar a ti. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo nas nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Que Deus então assim esteja conosco nesse tempo de celebração, de engrandecimento ao seu nome. Viu? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei,
de Jesus, de Jesus. Meus queridos, estava eu a orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus para a palavra desta noite. E o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os amados irmãos se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo de número 21, que diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. De que lado você está? Elias diz assim, vocês estão oscilando de um lado para outro. Então, a mensagem desta noite vai ser pensando desta maneira: de que lado você está? A nossa caminhada, não há nenhuma dúvida de que dia após dia nós estamos numa constante decisão, uma tomada de decisão. E com certeza eu e você, ao longo da nossa caminhada, precisamos tomar decisões. Até porque não existe um lado único. Há sempre uma dualidade. Céu, inferno, rico, pobre, paz, ódio, bom ou ruim. Por existir a possibilidade de escolha, é que nós precisamos decidir de que lado estamos. Então nós estamos sempre a escolher, a tomar decisões na nossa caminhada. E Elias está indagando o povo ali de que lado eles estavam, porque eles estavam oscilando. A outra versão que diz que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. As escolhas são diárias. Por isso precisamos ter uma base de princípios que nos ajudarão a tomar as melhores decisões durante a nossa caminhada cristã. Então nós precisamos estar munidos desses princípios para que, diante das opções que se apresentam, nós possamos tomar as melhores decisões nas nossas vidas. Porque a verdade é, nós precisamos escolher a cada dia, precisamos tomar decisões. Então vem essa indagação, de que lado você está? Por exemplo, quando ouvimos a palavra de Deus, é gerado em nós o dom da fé para a salvação. Somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazermos a confissão para a salvação. Quando nós ministramos a palavra de Deus a alguém, esta palavra penetra o coração daquela pessoa e o Espírito Santo de Deus a convence por meio da palavra ministrada. E aí há uma decisão de lado. Romanos capítulo 10, no versículo de número 9, o texto diz para nós: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma decisão é tomada à medida que nós então ministramos a palavra de Deus. Essa palavra chega ao coração do homem e ele passa a crer em Cristo Jesus. Então ele toma uma decisão de lado, ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ocorre o quê? Uma conversão, uma definição de lado. Mas as definições, as escolhas, elas são constantes nas nossas vidas. Por exemplo, Josué nos dá um exemplo de decisão de lado. Ele exorta, ele confronta o seu povo a se decidirem de que lado eles estavam. Ele já tinha tomado sua decisão. O texto de Josué 24, capítulo 24, no versículo 15, diz assim para nós: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué já tinha tomado uma decisão de que lado ele estava.
E ele diz: eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Mas vocês precisam também tomar uma decisão. Então, meus queridos, em determinado momento da nossa jornada, da nossa caminhada, e diante daquilo que se apresenta para nós, nós precisamos tomar a decisão. E a decisão, ela só vai ser tomada com convicção, com certeza e com sabedoria, quando nós estamos sendo e fomos alimentados pela palavra de Deus e por uma vida de oração. Por isso nós precisamos estar com os princípios da palavra de Deus fortemente arraigados em nossos corações. Muitas e muitas vezes Deus diz para nós: lancem fora os pesos, estão atrapalhando a caminhada. Muitas vezes nós retardamos as decisões porque nós ficamos carregando coisas na nossa vida, acumulando coisas que vão nos atrapalhando na nossa caminhada e nas nossas decisões. Precisamos decidir de que lado estamos. Há os que obedecem e há os que não obedecem às orientações do Senhor. Mas aqueles que obedecem ao Senhor tomam as melhores decisões, porque não fazem seguindo as inclinações, às vezes, da carne, ou as orientações e os conselhos humanos que estão, às vezes, na maioria das vezes, destituídos, né, da sabedoria de Deus. Mas a verdade é que nós precisamos o quê? Lançar fora aqueles itens que nos impedem de tomar a decisão certa, que atrapalham-nos na nossa caminhada. Há um texto de Hebreus, capítulo de número 12, no versículo 1, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz aqui que nós vamos avançar, porque há algo proposto para nós. Então nós precisamos tomar a decisão de lançar fora esses pesos. Mas pastor, que pesos seriam esses que atrapalham a minha caminhada, o meu avanço? Às vezes eu costumo acumular na minha caminhada, no meu viver diário. Eu não tomo a decisão de lado, por quê? Porque às vezes eu guardo no meu coração, às vezes, o espírito de inferioridade, né? Aquele espírito de que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei por que eu ainda estou aqui, porque eu não tenho serventia para nada. Então eu preciso deixar esse peso, o peso da inferioridade para trás e avançar e tomar a decisão que precisa de ser necessário. Há outro peso, às vezes, que fala fortemente aos nossos corações e que nos impedem de tomar as decisões corretas. É o peso do orgulho. Nós somos, às vezes, orgulhosos. Às vezes, nós reconhecemos que precisamos de ajuda, mas nós não clamamos pela ajuda, não pedimos ajuda por causa do orgulho. Nós, às vezes, não nos submetemos às orientações de Deus porque o orgulho está falando mais alto. Às vezes as murmurações, nós somos pessoas que às vezes murmuramos demais, né? O Senhor tem sido tão bom para conosco e nós, em vez de estarmos glorificando, exaltando o nome do Senhor, nós então entramos pelo caminho da murmuração. Ou seja, são pesos que nos impedem de tomar as melhores decisões e por isso nós precisamos nos desembaraçar desses pesos e avançar e tomar uma decisão e decidir de que lado nós estamos. O lado de confiar no Senhor de forma incontestável, de forma certa, absoluta, de que Deus é o nosso Senhor, Ele é a nossa fortaleza, de que Ele está conosco, Ele não nos abandona, e que nele nós podemos confiar, e porque Ele é Deus, é um Deus cumpridor das suas promessas, os seus planos jamais serão frustrados. Então nós precisamos confiar e lançar esses pesos fora. Paulo, numa de suas viagens missionárias, ele também precisou lançar alguns pesos fora, porque senão o navio ia naufragar. Às vezes algumas pessoas preferem naufragar a lançar esses pesos fora. Preferem entrar num processo depressivo do que lançar esses pesos fora. O peso da inferioridade, o peso do orgulho e da murmuração. O texto de Atos 27:18 diz assim: e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar.
Paulo foi obrigado a jogar carga no mar, porque senão o navio ia a pique, ia afundar. Então nós precisamos, muitas vezes, meus queridos, lançar fora esses pesos, essas cargas que às vezes nós queremos carregar e não conseguimos fazê-lo. Às vezes até decidimos o lado, mas queremos ficar atrelados ao passado. Aqui é uma outra coisa. Nós até dizendo assim, eu vou tomar a decisão, eu vou decidir de que lado eu estou, mas ainda quero continuar carregando algumas coisas lá do passado. Nós não podemos, meus queridos. Olha o que é que a Bíblia diz. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos para afartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. O povo de Israel, tirados do Egito com mão poderosa do nosso Deus, atravessaram o Mar Vermelho, eram alimentados durante a travessia pelo deserto, mas o povo estava a murmurar, estava ainda preso às coisas do passado, desejosos de voltar lá para o Egito. Meus amados, quantas vezes nós nos comportamos desta maneira? Dizemos que decidimos por Deus, mas que ainda estamos atrelados às coisas lá do passado, desejosos às vezes até de reviver aquelas coisas praticadas lá no passado. Precisamos decidir de que lado nós estamos, e isso tem que ser de forma absoluta. Nós precisamos o quê? Deixar o passado para trás e avançar para as coisas que diante de nós estão, porque a Bíblia diz assim para nós: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim em Gálatas 5:1. O outro texto que eu citei anteriormente é 2 Coríntios 5:17. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nós precisamos entender que estamos libertos por Cristo Jesus. Tomamos uma decisão que é para a liberdade em Cristo Jesus. E precisamos nos manter livres na presença do nosso Deus. Permanecer. Muitas vezes as nossas escolhas, a tomada de decisão, esbarra nas conveniências. Eu sei que a decisão certa é esta. Às vezes a gente ouve muito isso. Pastor, eu sei que a decisão certa é esta, mas aquilo. Eu não posso tomar essa decisão porque é disso. E nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós estamos. Há um texto muito interessante no livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 28. O apóstolo Paulo foi levado à presença do rei Agripa. E o texto diz assim, Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuade a me fazer cristão. Por pouco me persuades a fazer cristão. Paulo estava falando de forma muito eloquente. E Agripa estava entendendo e a palavra de Deus ia penetrando no seu coração. E ele chega a dizer assim: olha, por quase você me convence a ser um cristão. Meus queridos, muitas vezes a gente não quer tomar uma decisão de que lado nós estamos. Do lado de Jesus, do lado da verdade, da palavra de Deus, daquilo que Deus fala para nós. Sempre estará surgindo algo para preencher, estará sempre surgindo algo para tentar nos impedir a tomar a decisão ao lado do Senhor. Porque o mundo nos apresenta muitas coisas para nos afastar da presença do Senhor. O coração do homem não está inclinado para Deus. Adão e Eva escolheram ficar ao lado do enganador, do pai da mentira, do filho da desobediência. Eles escolheram um lado. Eles escolheram o lado da desobediência.
Desobediência à orientação de Deus. Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus e que você vai prestar bem atenção na leitura, para a gente identificar como o inimigo às vezes é sutil para tentar nos convencer a permanecer do lado dele, a sermos desobedientes à orientação de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu vou ler primeiro, preste atenção. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva tinham que tomar a decisão de que lado eles iriam ficar. Gênesis 3:3. Presta atenção para você fazer um comparativo aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha aqui essa palavra. Parece até que não há uma diferença nesses textos. Mas se você prestar atenção, Deus tinha dito para Adão e Eva: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Já nesse texto aqui, o inimigo das nossas almas está dizendo para Adão e Eva o seguinte: não comereis nem tocareis. Mas Deus não tinha dito para eles não tocar. Deus tinha dito apenas para eles não comerem. Aqui é que estão os detalhes, meus queridos. O inimigo muitas vezes ele lança nas nossas vidas, na nossa caminhada, essas ciladas para que nós não venhamos a tomar a decisão da obediência à palavra de Deus. Por isso, constantemente nós precisamos estar estudando a palavra de Deus, atentos ao que a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos tomar a melhor decisão, escolher o lado certo. Por isso a mensagem dessa noite é: de que lado você está? Ao lado da obediência à palavra de Deus? Ou está em desobediência à palavra de Deus? Quando eu e você decidimos ficar do lado de Deus, a fé se materializa e o poder de Deus é sobre nós, porque nós estamos submissos à orientação de Deus. Então essa fé que nós depositamos no Senhor, essa confiança que nós depositamos no Senhor, ela se materializa nas nossas vidas. E nós tomamos a decisão certa. Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 e 4. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como disse o Senhor, Deus de teus pais: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o lado que nós devemos estar todos os dias do nosso viver, ao lado do Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Esta é a decisão correta, esta é a melhor decisão que nós devemos tomar, e por isso nós precisamos, então, declarar constantemente: nós estamos do lado do Senhor. Isaías 41:10. Eu amo esse versículo e eu acho que você também. Por isso você vai trazer à memória o conteúdo desse texto. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eita palavra poderosa, meus amados irmãos. Amém? Dê um glória a Deus aí, porque essa palavra nos enche de confiança, de certeza, desta confiança que nós temos no único Senhor das nossas vidas, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a sua destra fiel. E nós às vezes não precisamos dar explicações dessa fé, dessa convicção que nós temos. Nós precisamos confiar, meus amados irmãos. Nós precisamos crer de forma absoluta de que Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Nós ouvimos no domingo passado pela manhã
o testemunho da missionária Jaqueline, que está com seu esposo ali no Quênia, ela falando daquele jovem que tinha decidido, lá da congregação, que tinha decidido fazer um jejum de oração. E depois ele conversando com a mãe desse jovem, ele ouvia a mãe desse jovem dizendo assim: ele diz que está fazendo esse jejum porque ele acredita na cura que Deus vai operar sobre a sua vida. E por isso ele está fazendo, esta semana foi um mês de jejum. A missionária confessava dizendo assim: meu Deus, e se o Senhor não curar, como é que vai ser a vida desse jovem? Às vezes nós somos assim, meus queridos. Nós não confiamos de forma plena no que Deus está dizendo para nós. E Deus está dizendo: ó, não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso ele está dizendo assim: não importa a circunstância, não importa o momento que você está atravessando, eu sou teu Deus, eu te sustento. Confia e creia na palavra do Senhor. Muitas vezes ouvimos: eu estou do lado de Deus. Meus pais eram de Deus, eu sou uma boa pessoa, por isso eu sou do lado de Deus. E aí a gente então vai dizer assim: vamos ver então se você está do lado de Deus. Lembra daquele jovem rico, quando Jesus o confrontou? Ele recitando os 10 mandamentos. Aí Jesus disse: vai, vende tudo e dá aos pobres. Eu queria então que você pensasse e também esteja ouvindo o que Deus vai falar para você nesta noite. Você pode estar dizendo: eu sou pastor do lado de Deus, eu estou do lado de Deus, eu já tomei essa decisão. Então ouça a palavra de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha bem, quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que amam uns aos outros. Está escrito, João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas eu nunca causei mal a ninguém. Qual é o tipo de amor? O tipo de amor assim, não é aquele assim que eu dizia: eu não tenho inimigos. Mas é aquele amor que você ama aquela pessoa que às vezes pensa diferente de você, aquela pessoa que reage de forma diferente de você. Você continua amando aquela pessoa que mesmo assim ela pisou no seu calo aí. Esse talvez seja o tipo de amor de um verdadeiro discípulo. De um verdadeiro discípulo. Pedro traiu Jesus, mas Jesus continuou amando a Pedro. Olha que coisa, meus amados irmãos. Esse é o tipo de amor praticado por um discípulo do Senhor. Então, quando eu digo assim, eu estou do lado de Deus, eu estou praticando esse tipo de amor. É um amor incondicional, é o amor ágape. Esse amor ágape é o amor que Deus nutre por cada um de nós. Porque nós o traímos. Nós éramos pecadores. Vivíamos como filhos da ira, mas Ele nos amou a tal ponto que deu Jesus Cristo para a nossa salvação. Amém, meus queridos? Esse é o tipo de amor que nós devemos praticar. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu estou lendo pausadamente, porque dizer, eu estou do lado de Deus, mas e os frutos? Eu sou discípulo do Senhor, e os frutos? E os frutos? Meus queridos, nós precisamos sim tomar uma decisão ao lado do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 119, verso de número 2. Nós precisamos sim demonstrar de que lado nós estamos. Para o crente em Jesus Cristo, ou não, em algum momento, nós teremos que decidir de que lado nós estamos. E oxalá, tomara, que esta decisão seja ao lado de Cristo.
que essa decisão seja do lado do Senhor. O discurso de Jesus foi muito duro para os seus discípulos. Chegou ao ponto de aqueles iam abandonando Jesus. E Jesus, ao final, pergunta para aqueles que ficaram, os seus discípulos. Respondeu Simão, Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eles tomaram a decisão de ficar o quê? Ao lado de Jesus, mesmo ouvindo um discurso tão duro como aquele que Jesus tinha feito naquele momento. Meus amados, nós precisamos tomar uma decisão. Decisão como aquela de Neemias, que ele diz: olha, eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu estou fazendo uma obra, eu estou do lado do Senhor, realizando a obra do Senhor, eu estou exercitando aquilo que Deus pediu para que eu faça. Então, que eu e você possamos tomar a decisão certa de estar ao lado do Senhor. Quando lhes fizer esta pergunta, de que lado você está? Você possa dizer do fundo do seu coração: eu estou do lado daquele que me deu vida quando eu não tinha vida, daquele que me deu liberdade quando eu estava aprisionado. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque eu sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. E essa deve ser uma decisão nossa, e que nós devemos também compartilhar essa decisão para com outras pessoas. Este é o nosso grande desafio, que é o de compartilhar Jesus com aqueles que tanto necessitam, para que eles também tomem uma decisão de que lado eles estão. E as pessoas só tomarão uma decisão certa se elas ouvirem falar
do amor de Jesus. Estamos nesse tempo sendo desafiados pela obra missionária. Eu e você somos missionários a todo tempo, porque cada crente é um anunciador das boas novas de salvação. Somos o sal e luz nesse tempo. Nós fomos chamados com uma missão e que venhamos a cumprir essa missão no nosso dia a dia. Que Deus então assim nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao nosso Deus e clamar ao Senhor e reafirmar para Ele nesta noite que nós estamos no lado dEle. Nós somos discípulos dEle porque nós damos frutos. Nós somos discípulos do Senhor porque nós amamos o nosso próximo. Façamos isso agora. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens sido nosso Deus. E tem valido a pena, Pai, essa nossa decisão de estar contigo. Obrigado, ó Deus, pelos Teus livramentos. Obrigado, Senhor, pela restauração da saúde dos Teus servos. Obrigado, ó Deus, pela sustentação que Tu tem dado às famílias, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo conforto que Tu tem dado, ó Deus, às famílias enlutadas. Meu Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, na vida daqueles que estão necessitando, ó Deus, aqueles que estão desempregados, precisando, ó Deus, de uma porta de trabalho, meu Senhor. Dá sabedoria, ó Deus, aos empresários da Tua igreja, Senhor, para que, ó Deus, em todo tempo eles possam receber do Senhor as orientações, meu Deus, para tomar as melhores decisões, as estratégias certas, meu Deus, para os seus negócios, meu Pai. Ajuda, Senhor, a nossa liderança, ajuda o pastor Abimael, junto com os líderes da igreja, com a diretoria da igreja, a sempre tomarem as melhores decisões, ó Deus, para o avanço do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, na condução das frentes missionárias, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais estarmos envolvidos, ó Deus, com a obra missionária, através das orações, através dos recursos, ó Deus, para que, ó Deus, mais e mais pessoas possam tomar a decisão e decidirem estar com Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o presente de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só vamos a Deus, a presença de Deus, por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por este culto nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, também te pedir uma bênção especial, Senhor, sobre a vida dos aniversariantes. Abençoa, Pai, os Teus filhos, meu Deus. Lhes concede, ó Deus, bênçãos especiais, vindas do trono da graça sobre a vida dos aniversariantes, meu Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que é estar, ó Deus, com este povo abençoado do Senhor nesta caminhada, Senhor. Muito obrigado por tudo. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e Deus continue a nos orientar em nome de Jesus. Vamos continuar nesse tempo de oração, na nossa sala de oração, na nossa live, e ali nós vamos orar mais ainda pela obra missionária, por tudo aquilo que Deus vai fazer e já está fazendo ao redor do mundo. Fique conosco na nossa live de oração. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.